A paz do Senhor para os nossos queridos irmãos. Vamos para um vídeo curto. Nós vamos falar de um texto que se encontra no livro de Gênesis. Esse texto, ele é motivo de, às vezes, controvérsias e, podemos dizer assim, seria um ponto difícil também para muitas pessoas, né? Quando nós encontramos no capítulo 6 do livro de Gênesis, inclusive algumas bíblias de comentário, com rodapé de bíblias, tem realmente alguma exceção, alguma seita, algumas heresias, e até pessoas, gente boa, chegam a acreditar nesse fator aqui, tá? Quando o texto diz, no capítulo 6, versículo 2 e o versículo 4, o texto diz que ao vir os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram, e então disse o Senhor, não contenderá. Havia naquela época, versículo de número 4, já havia naquela época, naqueles dias, gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filho, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varão de fama. Amém. Para alguns, né, esse texto está relacionado a uma questão de quando diz filhos, e aí eles estão citando que seria anjos. Para tantos, ele toma a passagem do livro de Jó, quando a Bíblia diz que os filhos de Deus vieram, e no meio deles estavam Satanás. Os filhos de Deus, naquela passagem, naquele contexto ali de Jó, realmente eram os anjos. Tá, mas aqui não dá nenhuma conotação para isso, certo? Então, baseado nisso, alguns dizem que esses anjos vieram e mantiveram relação com as mulheres, e essas mulheres tiveram um filho, tá? E foi o gigante, tudo bem. Só que eles não têm um respaldo bíblico para dizer isso com toda clareza. E aí a pergunta é: por que isso não continua acontecendo nos dias de hoje, já que os anjos estão por aí? E se não há anjo do bem, são anjos caídos, são demônios, eles também estão por aí. Por que isso não está se repetindo? Já seria um motivo de se duvidar. Tá. Mas as escrituras têm a resposta para essa e muitas outras questões. Vale a pena lembrar que na Bíblia nós encontramos essa questão de 5 tipos de filhos de Deus. Jesus, filho de Deus por geração. Adão, filho de Deus por formação. Os anjos, filho de Deus por criação. Israel, filho de Deus por eleição. A igreja, nós como igreja, podemos ser também chamados filho de Deus por adoção. Então, esse é a base para começar a entender isso. Quando o texto aqui está dizendo filho de Deus e filho dos homens, dá uma alusão clara para dizer daqueles que estão fazendo a vontade de Deus para os homens que estão vivendo em desobediência. Para uma parte piedosa, para uma parte que procurava em santidade e outra parte mundana. E aí, essa passagem tem uma martelada final com alguém que realmente tem autoridade no assunto para dizer, para falar, porque exatamente participou da criação, é superior aos anjos e conhece tudo sobre anjos, que é Jesus, certo? O que Jesus disse? O que Jesus falou sobre os anjos? Quando Jesus, no Novo Testamento, no livro de Mateus, nós poderíamos usar essa passagem, está nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, mas vamos usar a passagem de Mateus 22, o versículo de número 29 e 30. Essa passagem bem aqui desmorona essa
teoria, né, desse pessoal aí, desmorona essa teoria de que seria anjo. Desmorona. Já mais um reforço, porque só pelo fato disso não estar acontecendo hoje, já é fato de se duvidar. De se duvidar dessa argumentação fajuta. E quando se olha para a afirmação de Jesus, aí pronto, porque Jesus ele tem a última palavra em todos os assuntos, principalmente essa questão aqui de anjo, que foge do nosso mundo como seres humanos, porque eles são um nível espiritual, além de nós, né? Veja o versículo 29, que nós do citado livro de Mateus, né? Mateus, que eu citei isso, diz assim: Jesus, porém, respondeu e disse: errais não conhecendo as Escrituras. Isso, meus amigos, meus irmãos, meus caros estudiosos, pesquisadores, comentaristas e tudo, as Escrituras não é um único livro, não é um único livro, um único capítulo, é toda a Bíblia. E tem coisa que nós encontramos lá no livro de Gênesis, e aqui nós temos a resposta, e essa é uma delas. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Anjo não tem sexo. Anjos não procriam. Não existe anja, é só anjo. Aqui o texto estava se referindo a alguém, a mulher que teve 7 maridos, quando morreu na ressurreição, de quem será essa congênita? Isso é uma coisa que vocês estão errando porque não conhecem a Escritura. Quando morrer, que ressuscitar, vamos se tornar igual anjo. Algo, um corpo espiritual sem essa questão de contato, de procriação, sem essa questão de sexo, de filho. Anjo não procria. Não procria. Portanto, essa resposta de Jesus elimina toda essa questão do livro lá do livro de Gênesis capítulo 6. Ele diz que não casam, não casam. Ele diz que não casa. Quem disse foi Jesus, está aqui nas Escrituras. E Jesus falou, vamos concordar com ele. Eu acho que é melhor, muito melhor. Até porque ele é desde a eternidade. E nessa época ele estava vendo tudo isso. Ele chegou a citar exemplo de Noé. Ou antes disso, como nos dias de Noé. Então ele sabe do que está falando. Senão ele poderia dizer, aquele foi um exemplo isolado. Não, ele não casa nem dá em casamento. Portanto, vamos ficar com as Escrituras. Não vamos ir em conversa que a gente está ouvindo muito por aí afora. Vamos examinar, gente. Não vamos ser crente papagaio que fica repetindo o que ouve. Vamos examinar as Escrituras. Pai do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida. É o desejo do meu coração. Amém.